dia e o bom dia do Cristo, com certeza, para todos nós, né? Que Ele nos anime, que Ele nos intua, que Ele nos ajude nesta tarefa de refletir sobre seus valores. E o tema de hoje, o Cristo Consolador, é um convite que o Cristo fez a todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse convite nós ouvimos tantas vezes do Mestre Jesus. Já lemos isso tantas vezes. E ainda nos achamos muito distantes de atender esse chamado. Porque a vida nos envolve. A vida que tem muitas teias que nos amarram, que nos impedem. Há chamamentos maior do que as nossas próprias forças. E a compreensão desse vinde a mim talvez passe por nós compreendermos um pouco mais quem é Jesus. Nós aqui na Casa Espírita já entendemos Jesus de uma maneira bem clara. Mas a humanidade na qual nós pertencemos e que também muitas vezes nos é empecilho para seguir, para tomar o caminho certo, ainda está muito distante desse Cristo. Porque não sabemos quem Ele é. Quem é Jesus? Jesus, Cristo. Jesus é o Espírito Crístico que veio até nós, que tomou um corpo de carne, é Filho de Deus como nós, é o governador da nossa terra, tomou esse corpo, como nós temos um corpo hoje para viver aqui, com as mesmas injunções, com os mesmos problemas políticos, sociais, com os mesmos problemas sujeitos aos vícios, aos chamamentos do físico, do corpo, da terra, da materialidade. Ele trabalhou como nós, ele não veio aqui, não passou de graça. Ele também exerceu uma profissão, ele ganhou o seu próprio sustento, ele fez por merecer a vida aqui na terra. Mas ele tinha um objetivo. Alguém sabe qual era o objetivo do Cristo? Nós já paramos para pensar? Na segunda vez que Pilatos pergunta se ele é rei, ele olha para Pilatos e diz: sim, tu diz, eu sou. Não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, quer dizer, era a condição primeira dele. O objetivo da vida dele era dar testemunho da verdade. O que é dar testemunho da verdade? E que verdade é esta? Dar testemunho é vivenciar, é provar. E que verdade é essa? É a verdade de nosso Pai, de nosso Criador, do Criador de todo o universo. Nós sabemos que Jesus, durante a sua existência, desde quando ele foi criado, ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. Só que ele chegou à perfeição. Ele é um Espírito Crístico, o Espírito que chegou a essa perfeição e foi encarregado por Deus, nosso Pai, para que ele viesse criar um novo planeta, para que esse planeta pudesse abrigar os filhos que nosso Pai cria e mantém em todos os momentos, em todos os instantes e por todo sempre. Os registros físicos da Terra são de 5 bilhões de anos. A Terra consolidada. Agora, as Terra em formação, quem sabe não foram mais do que 5 bilhões de anos. E Jesus estava à frente. Então é preciso que nós respeitemos muito esse Senhor Jesus, esse Senhor Jesus Cristo. Só que o mundo ainda não o ouve. O mundo ainda não o percebe.
quando muito o segue. Feliz de nós que estamos aqui em busca desse Cristo, do entendimento do que Ele é para nós. E o nosso objetivo, Jesus tinha um objetivo de vida aqui na terra, dar o testemunho da verdade, viver a verdade que são as leis de Deus. E nós? Qual é o nosso objetivo de viver na terra? A gente escuta desde pequenininho. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter uma vida boa, você precisa aposentar, uma aposentadoria boa, e tem que viver bem. E nós ainda caprichamos um pouco mais, né? Colocamos um monte de vaidades no meio, né? De coisas que, muitas vezes, só trazem para nós uma dor na consciência, um peso, né? Os desregramentos e uma série de atitudes que nós tomamos que não tem nada a ver com a lei de Deus. Mas é a lei da terra. A lei da terra. É preciso que se viva a materialidade. Nós estamos aqui para vivê-la. Precisamos vivê-la. Mas como? Com que princípios? Com que valores? E nós, nesse afã de sermos felizes, na busca dessa felicidade material, nós esquecemos da vida verdadeira. E nós podemos perceber, se nós ainda não sofremos nada, somos ainda muito felizes, nós podemos perceber que nós encontramos muitas pessoas que sofrem. Uma multidão de pessoas nessa terra que sofrem. E quem de nós não sofre? Ou que não vá sofrer? Se ainda não perdeu nenhum ente querido, um dia nós vamos perder. Eu conversava outro dia com uma pessoa, falando assim, olha, Cris, eu vivia no interior e a minha mãe morreu, eu tinha alguns meses de idade. Eu não sei por que capricho do destino, eu nunca consegui ver nem uma fotografia da minha mãe. Eu não sei nem como é que é o rosto da minha mãe para pensar e chorar de tristeza ou de saudade dela. Esse, além de perder um ente querido, ele perdeu alguém muito especial e não teve nenhum tipo de consolo para poder relembrar esse ente que perdeu. Quem de nós não passa pelo medo de perder o emprego, perder o ganha-pão, ou perder o dinheiro que ganhou, que juntou, que fez a poupança? Quem de nós nunca perdeu a saúde? Passou por uma doençazinha qualquer, nem que seja um resfriado, uma dor de cabeça? Ou muitos estão aí de braços com doenças incuráveis? Quantos estão abandonados ou foram abandonados pelos pais, pela família, e não tem ninguém por ele? Estão aí jogados nas ruas, nas calçadas, vivendo à custa de esmolas, ou muitas vezes de maus tratos. Quantos desastres naturais, barragens que se rompem, tsunamis, acidentes coletivos, mortes coletivas, desabamentos, todo tipo de dor. E as lutas inesperadas? Aquilo que aparece que você menos espera. A gente sabe que essas coisas são naturais. A perda do ente querido, a doença, isso é natural. A gente sabe que isso acontece. Mas e aquelas coisas inesperadas? Quantos de nós não tem conflitos familiares? Amigos que nos traem? Pais incompreensíveis? Filhos ásperos? Parentes que são nossos adversários, ali escondidos, camuflados pelo mesmo sangue, mas que estão esperando que nós tropecemos
ou esperando uma oportunidade para nos ferir, para nos machucar, cobrando dívidas de vidas passadas. E aqueles lares desfeitos, onde crianças são relegadas a meio pai, meia mãe, muitas vezes uma mãe por inteiro, mas muitas vezes incapaz de oferecer o essencial materialmente. E assim, vivendo nesse mundo que parece ser o lugar mais difícil que a gente pudesse imaginar para estar, nós acumulamos tristezas, nós acumulamos frustrações, nós acumulamos medo, quando não somos acometidos de uma depressão profunda. E esse fardo pesado que nós ainda teimamos em carregar, que são as nossas imperfeições morais. Alimentamos uma mágoa, um ódio, um rancor. Nos adoecemos por isso. Porque todo sentimento mal resolvido, mal tratado, mal equacionado, ele redunda em gastrites, em depressões, em sofrimentos de toda a natureza. E quando o egoísmo é maior, e nós passamos por cima das pessoas sem enxergá-las, porque nós estamos olhando só para nós mesmos. Quantas inimizades nós conquistamos por sermos egoístas, por sermos orgulhosos. Quanto nós sofremos ainda por achar que nós somos um ser humano perfeito. Eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. O Cristo, quando veio até nós, o primeiro ensinamento que ele nos deu foi da humildade. Foi nascer numa manjedoura. E ele terminou de braços abertos como um malfeitor. Judas sabia que o Cristo era o cara. E ele peitou Jesus, disse, não, eu vou entregar, porque eu sei que ele não vai deixar se prender, porque quem segura Jesus? Ninguém, ele é todo poderoso, ele que manda nesse negócio aqui. Coitado, ele errou. Mas Jesus se deixou crucificar infamemente, para mostrar também que a humildade, ela cabe em todas as situações da nossa vida, mesmo diante de uma humilhação. E quanto nós não sofremos por sermos intolerantes? Criamos situações, criamos inimizades, por não saber relevar, para não saber equacionar. E a inveja? O fardo pesado, hein? Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. O do outro é sempre melhor. Isso dói. E sofremos por isso. Mas nós podemos corrigir tudo, desde que nós eliminemos a preguiça, que é um fardo que carregamos. E aí sim nós podemos encontrar o Cristo. Nós podemos ver o Cristo. Nós possamos ver, enxergar, compreender e aceitar o que Ele veio para nos ensinar. Eu fiz questão de enumerar aqui, eu copiei do que Emmanuel falou para nós, os sofrimentos que estão à nossa volta. Os oprimidos, os aflitos, os doentes, os cansados, os sedentos de justiça, os desarvorados, os desvalidos, os desamparados. Muitas vezes não estão só à nossa volta, não. Nós é que muitas vezes nos sentimos assim. Os perseguidos, os caluniados. Coisa triste é a calúnia. A gente
ser taxado, ser apontado de algo que não fizemos, de algo ou de alguém que não somos. Imagine o peso de quem caluniou. Os tristes, os desesperados, os fracos, aqueles que não têm coragem nem de sair de onde está para procurar ajuda, para procurar conhecimento. Os irritadiços, os incompreendidos. Buscamos em Jesus, o Divino Mestre, o alívio de nossas dores. E Ele nos respondeu com a boa nova. A sua vinda à Terra, que veio nos trazer um novo alento. Não mais o dente por dente, o olho por olho, mas o amemos uns aos outros. Ele veio trazer para nós não aquele pai que pune, não aquele pai que condena, ou que nos faz sofrer, mas um pai de amor. Um pai que recomenda que todos nós nos abracemos, que nos amemos, que nos compreendamos e que façamos de nossas vidas uma fraternidade universal. E essa boa nova é definitiva. Ela vale para todos os tempos. Não só agora, no momento que vive a Terra. Essa Terra que sofre. E ela sofre os últimos estertores do mundo de provas e expiações. Jesus, na sua bondade infinita, ele veio aqui, ele disse várias e várias vezes que ele veio aqui para ser o nosso sustento, para ser a nossa luz, para ser o nosso caminho, para ser a nossa verdade. E que ele iria nos cuidar em todos os momentos de nossa vida. Ele veio à Terra para exemplificar. Ele veio à Terra para trazer para nós esse conhecimento maior da lei divina, para que nós pudéssemos nos comportar dentro da lei, para sermos felizes. Bem-aventurados vós que sofreis, porque terão consolo. Esse é o Cristo que veio nos afiançar, que iria existir dor na terra, sim, mas ele iria nos ajudar. Porque a dor é instrumento. A dor é instrumento divino para nos fazer acordar. Para nos fazer pensar diferente do que sempre pensamos. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de refazer conceitos, refazer valores, para ter um procedimento diferente. Nós sabemos que quando uma pessoa passa por uma situação muito difícil, uma situação muitas vezes de quase morte, ele volta e ele tem um padrão de comportamento diferente. Não é verdade? Nós sabemos disso. Por quê? Porque ele repensou. Ele refez os valores que ele viveu até então. E ele viu, essa pessoa viu, que tinha algo a mais que ele precisava saber, que ele precisava viver, que ele precisava sentir. Por isso que ele foi muito enfático. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Nós ainda confundimos e ainda achamos que podemos representar um corpo e vamos comer este corpo para poder termos vida. Não. Jesus não veio falar nada de material. Meu reino não é deste mundo. Ele afiançou diante de Pilatos. Por quê?
Porque ele falava do mundo espiritual. O reino que ele nos fala é do mundo do espírito. E comer desse pão é a gente se alimentar das verdades do espírito. Daquilo que nos garante para sempre. Não da vida farta, da vida luxuosa, da vida poderosa que nós lutamos aqui na terra. Mas é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Gozar de uma mesa farta, gozar de um certo poder, ser uma pessoa notável, ser uma pessoa diferenciada, que é muitas vezes o objetivo de muitos, não é defeito. Aliás, é dever. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos crescer. Não crescer para humilhar, mas crescer para ajudar, para dar a mão, para estarmos num patamar diferente, dando a mão para quem precisa e pedindo a mão aos nossos superiores, ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aquele que nos garante. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que Jesus é para nós e que ele afiançou que ele é a luz do mundo, porque veio trazer todos os ensinamentos que nos garantirão para a eternidade, que é a luz do entendimento da vida do Espírito. Nós sofremos muito mais por não compreender a vida do Espírito do que todas as dores físicas e morais que nós enfrentamos. Está na hora de nós acordarmos. Vamos ao Cristo, ele convida, vinde a mim. Então vamos ao Cristo, vamos buscar essa vida espiritual que ele veio nos ensinar. Vamos entender. É complexo? É, até o ponto que nós ainda achamos que o mais importante é a vida material. Mas o dia que a gente percebe que a vida espiritual é mais importante, mais do que tudo, nós vamos compreender e nós vamos aceitar que o Cristo veio nos trazer as maiores facilidades. O Cristo veio nos trazer alívio para essas dores que enfrentamos. E o dia que nós compreendemos que a vida do Espírito é mais importante, uma vida se descortina, o mundo se abre. E todas as dores, elas não passarão, mas elas serão suaves. Elas serão leves. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele, como um pastor, ele é que nos abre as portas. Ele veio dar testemunho dessa verdade. Ele veio nos ensinar o caminho que deveremos seguir. Por isso que ele é a porta das ovelhas. É por ele. É com ele. Ele veio nos descortinar esse mundo maravilhoso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Não bastasse ele morrer na cruz para nos ensinar os valores da alma, os valores do espírito, ele continua lá de onde ele está, velando constantemente por nós. Ele tem uma pleiade de espíritos superiores a nós, que estão a seu serviço, que estão sob a sua coordenação e a serviço de nosso Pai, de nosso Criador, para cuidar de nós, para que nós entendamos a necessidade de valorizar o espírito, que nós entendamos a lei de Deus, que nós possamos aprender a praticá-la. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Por que o Cristo é a ressurreição? Porque é através dele que nós vamos ressurgir, que nós vamos sair da materialidade e vamos à espiritualidade. É ele esse bom pastor, é ele esse amigo incomparável, esse irmão dedicado, que está aí nos convidar a sairmos dessa vida materializada, a vivermos na matéria, mas sem sermos da matéria. A vivermos aqui
com os olhos voltados para o lugar do Espírito eterno, que é a espiritualidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é muito claro. Se nós, como humanidade, como povo terráqueo, se nós não tivermos a capacidade, enquanto nós não voltarmos para a vida do Espírito, enquanto nós não enxergarmos o Cristo como o grande comandante da terra, um único rebanho e um só pastor. Enquanto não compreendermos isso, a terra vai e vai voltar. Vai ser um vai e vem. Vai ser um amontoado de sofrimentos, de toda a ordem. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, pois sem mim não pode produzir nada. É o fechamento de Jesus, né? Sem ele, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar indo e voltando, desencarnando e reencarnando, mas nós vamos continuar estacionados. Sem ele, sem estarmos ligados a ele, nós não conseguiríamos encontrar essa paz, encontrar essa serenidade que faz com que em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, nós nos sintamos felizes. É fácil ouvir o vinde a mim. Jesus o disse. E ele é repetido e quantas vezes. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas nós temos dificuldades em libertar dos impedimentos pessoais, criados pelas pessoas que vivem em torno de nós. Eu para frequentar uma casa espírita é muito difícil, minha mulher não vai, ela briga demais comigo, então é muito difícil. Eu estou estudando para concurso e eu preciso fazer isso, e o meu trabalho não me permite, eu estou muito envolvido com o trabalho, o meu trabalho não me permite, eu não tenho condição de frequentar uma casa espírita, frequentar as atividades, eu não tenho tempo de estudar. São as desculpas que nós damos. E esses interesses individuais que nós julgamos inadiáveis vão nos colocando sempre. Desencarnamos e reencarnamos, sempre na mesma situação. E vamos sofrendo. E sofrendo todas essas dores. As dores físicas, as dores morais, as perdas. E isso é natural. Até um dia que nós acordemos. Até que um dia nós tenhamos a compreensão de que eu não preciso mais sofrer. Eu posso ser feliz. Então, para pararmos de sofrer, precisamos ir ao Cristo. Precisamos ir até Ele. Vamos aceitar esse convite? Vamos fazer uma proposta de procurarmos estudar um pouco mais, que seja numa casa espírita, que seja na igreja católica, que seja numa igreja evangélica, que seja nas filosofias, em qualquer lugar, mas busquemos o Cristo. Busquemos os seus ensinos. Porque um a menos que sofre na terra, alivia a dor da terra. A terra que tem 7 bilhões de seres encarnados e mais uns 28 bilhões de seres desencarnados. Todos sob o comando do Cristo. Todos em busca dessas verdades que foi o objetivo da vida dele aqui na terra. Que possamos compreender essas lições e fazermos um voto para nós mesmos. Fazermos uma reflexão. Eu vou buscar o Cristo. Eu quero o Cristo. Eu quero acompanhá-lo. Eu quero saber do que ele sabe. Eu quero aprender o que ele aprendeu. Eu quero praticar aquilo que ele pratica. Assim, nós poderemos encontrar o melhor caminho
de seguirmos em frente. Que Ele nos abençoe e obrigado pela paciência.